Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. É a melhor coisa do mundo, é falar da Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que tem bênção para mim e para a sua vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 22 de Gênesis, do 1 ao 24. O título é Evangelho é Renúncia. Se eu sirvo a Deus, se eu vivo um evangelho, mas eu não tenho renúncia, eu preciso nascer de novo. Porque servir a Deus é uma vida assim contínua de renúncia. Cada dia o Senhor vai mostrando, cada meses, de acordo com cada situação, e a gente vai renunciando. E vai morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E teve um homem aqui na Bíblia, uma atitude dele, que essa renúncia eu acredito que eu não faria e acredito que você não faria. Mas de repente ainda tem pessoas no mundo que faria. E se tiver, glória a Deus. Mas essa renúncia dele é um exemplo de cristão. Abraão. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Já pensou? E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Esse primeiro versículo que eu li diz, Deus provou Abraão. Qual é a área que ele tem lhe provado? Financeira, desemprego, enfermidade, muitas lutas no lar. Fique em pé e de pé, porque a provação tem início, tem meio e tem final, e tem vitória. Diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O Senhor deixa aqui bem claro, o teu único filho, a quem tu amas. Às vezes o Senhor pede para a gente renunciar a coisas tão bobas e não queremos. Você já pensou em renunciar ao único filho? Que lutou tanto, orou tanto, e depois de velho foi que esse filho veio, agora renunciar? O Senhor tem umas formas de mostrar a mim e a você se a gente tem fé ou não. O que o Senhor faz hoje, a gente só entende amanhã. Mas Ele não é mau. Ele não foi mau com Abraão. Ele mostrou para a gente, para Abraão, onde estava a fé de Abraão. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele simplesmente obedeceu. Eu acredito que dentro dele a alma ia angustiante, mas ele espera no milagre. Porque muitas vezes a situação da gente está tão difícil. A alma está sedenta, está doendo, mas a gente sabe que Deus faz milagre. A gente sabe que Deus é fiel. E Abraão sabia. Não se angustie pela sua provação. Não se angustie pelo que você está passando, porque tem vitória chegando. É provação. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia. Você já pensou que luta? Esses dias se aproximando, ele olhando para seu filho, seu único filho amado, querido, seu herdeiro, e agora vou devolver ele a Deus? Você imagina quanto o inimigo não passou, não colocou coisas na mente dele, como muitas vezes quer colocar na minha e na sua. O nosso segredo é olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, porque se a gente emprestar a mente ao inimigo, ele faz cilada. Quando estamos angustiados, vamos orar. Quando estamos angustiados, vamos louvar, vamos ler a Bíblia. Porque eu tenho certeza que esses 3 dias, Abraão ia conversando com Deus, para se fortalecer na fé. Porque com certeza o inimigo apontava o tempo todo. Olha, é Deus, te deu um filho, agora vai tomar. Por que ele faz isso? Mas a gente tem que dar ouvido ao Senhor. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali e havemos adorado
tornaremos a vós. Ele foi sábio. Ele não disse o que ia fazer, mas também ele profetizou: eu irei com o moço, e depois que adorarmos ao Senhor, voltaremos. A hora da dor, da provação, é hora de adorar. A hora da renúncia de algo que você não queria deixar é hora de adorar. Muitas vezes Deus tirou todos os seus amigos de perto de você. Tirou porque não ia somar, ia afastar, ia dividir, ia afastar você do Senhor. E nada neste mundo é mais importante para mim e para você do que o nosso Deus. Então, aceite essa renúncia de amizades longe de você. É para o seu bem. O que ele faz hoje na tua vida, você só vai entender amanhã. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino já era esperto. Ele entendeu: cadê o cordeiro? Que pergunta, hein? Quantas vezes passamos por lutas tão difíceis? Mas olha o que Abraão respondeu. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá. Está doendo? Deus proverá. Ele vai prover. A situação está difícil, profetize, Deus vai prover. Deus proverá. Enquanto isso, vá orando, porque Abraão foi com o filho, 3 dias a caminho, pensador, mas com certeza ele estava ali em oração, ali no clamor. Fique no clamor, Deus sabe te honrar, ele só está te testando. O evangelho é renúncia. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o holocausto em cima da lenha. Você já pensou que situação tão terrível? Que renúncia tão dolorosa? Você já pensou? Está coçando meu nariz. Você já pensou que coisa terrível? E quando ele estava amarrando essa criança, esse adolescente, o que esse jovem não falou com ele? E o desespero dele, a dor dele de perder alguém que ele demorou tanto para ganhar, seu único filho, o qual ele amava. O próprio Deus disse isso a ele. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe da renúncia, do que você tem perdido para obedecer a Ele. Mas no final é vitória. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu acredito, eu falo por mim, que eu não aguentaria uma coisa dessa. Mas veja o final. O final da tua aprovação, da tua renúncia, vai ser melhor do que o início. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e desde os céus disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Tem anjos ao nosso redor, nos livrando do mal. Tem anjos protegendo nas dificuldades. Tem anjos quando você sai e volta do trabalho. Tem anjos no seu lar impedindo de coisas malignas. Porque o Senhor vela pela sua palavra. O Senhor conhece a tua renúncia, mas Ele está trabalhando e cuidando de você. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele disse: agora eu sei que tu temes a Deus. O Senhor só estava provando Abraão. Mas que provação, Beth. A pessoa 3 dias de dor e angústia. Deus é o Senhor. A gente não cabe a gente questionar nem murmurar. Cabe a gente obedecer e se calar. Porque eu tenho certeza que aquela experiência nunca mais Abraão esqueceu. E a partir dali, o que Deus mandasse, ele faria. Porque Deus se responsabiliza. Então, renuncie. Veja que ele ia renunciar seu filho, seu único filho amado. Renuncie àquilo que Deus está te cobrando. Amizades que não vai glorificar o nome do Senhor, se afaste de vez. Renuncie onde o local que você ia, não vá mais. Pessoas a quais você se doava, que não glorifica a Deus, renuncie. Porque esse é o verdadeiro evangelho.
E Deus quer ver a tua renúncia. Quer ver se realmente você quer Deus ou quer o pecado. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Veja que o Senhor provou a Abraão, mas já tinha um cordeiro para o holocausto. Deus prova eu e você, mas já tem uma saída. Tem um cordeiro para a vitória. Tem um cordeiro quando essa provação passar. Aceite a renúncia que Deus está mandando. Renuncie, porque isso é o verdadeiro evangelho. E depois da sua renúncia, Deus tem um cordeiro, tem uma vitória para você. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Desde onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Deus proveu o cordeiro para Abraão. E Deus proveu o meu cordeiro e o seu. Vale a pena renunciar. Vale a pena renunciar aquilo que Deus está mandando. Vale a pena renunciar aquilo que quando você lê na Bíblia sabe que Deus abomina. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, se você renunciar a essas coisas, você não vai se afastar de Deus. Pelo contrário, você vai estar mais perto de Deus. E depois você vai ter uma grande experiência como Abraão teve. E depois vai vir a vitória. Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica com saldo devedor com ninguém. Ele prova para depois aprovar. Ele permite a luta para depois vir a vitória. Ele permite para você e eu saber que Ele é Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus vai prover todas as coisas na sua vida. Mas o importante é renúncia. Evangelho é renúncia. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Glórias ao nome de Jesus.